do Pentecostes. Sobre Pentecostes, toda essa semana escutaremos as mensagens, a palavra do Espírito Santo. O primeiro texto dos Atos dos Apóstolos narra-nos uma ordem diferente da recepção do Espírito. Mas aqui, esse Espírito Santo aqui não é aquilo que chamamos crisma. É o Espírito que se comunica na nossa vida desde que somos chamados nascidos. Lembrai-vos que no livro, quando eles falavam aqui com irmãs carismáticos, que nós não recebemos o Espírito somente no crisma. Nós recebemos o Espírito de Deus antes. E se olharmos para Jeremias, parece que até é mesmo antes de nascermos. Antes de nascermos, recebemos o Espírito, porque Deus é aquele que nos cria. Por isso, aqui é esta dimensão catequética de Paulo. A catequese é importante por causa disso, para explicar certas coisas que não entendemos. Este grupo de cristãos que se tinha juntado em Corinto e em Éfeso parece completamente ignorantes, né? Ignorante no sentido mais positivo da coisa, significa que eles próprios reconhecem-se como aqueles que não sabem nada do Espírito. Porque Paulo tinha a noção de que quem vai para Deus é o Espírito que o impele. Significa, quem nos leva a Deus deve ser o Espírito. O Espírito que impele significa que nos trabalha desde dentro, desde a nossa consciência. E um bom judeu aprendeu isso, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus também nos disse isso. Ninguém vai ao Pai se o Pai não lhe conceder. Significa, é Deus que toca o nosso coração para abraçarmos os seus caminhos. Eu estava a ler, não sei se não estava, mas estou a ler um livro sobre o último exorcista, e eu próprio era ignorante sobre várias coisas. Às vezes punha muitas dúvidas sobre o exorcismo, mas depois o padre que escreveu o texto coloca o espírito do diabo desde a infância. Diz que assim como nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito do diabo também pode entrar em nós a qualquer idade, né? E até contava exemplo de bebês, recém-nascidos, que também o diabo já dominava. Bebês recém-nascidos. Porque nós às vezes pomos o Espírito só nos adultos, nos mais velhos, mas afinal o espírito do diabo, o Satanás, apodera-se de nós pode acontecer desde pequeno, né? Desde bebê. Então por isso é que Paulo diz: será que já recebeste o Espírito Santo? Porque precisamos também desta proteção. Deus deve proteger-nos até para irmos a seu encontro. E este mundo que vivemos hoje, com muito mais razão, é que, se não recebermos a força do alto,
algumas coisas, como aconteceu com esta gente, que não entendia nada. Eles que nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo, nem sequer, nem sequer. Você que depois Paulo diz, então, que batismo é que vocês receberam? Porque um batismo sem ser do Espírito não é bom. Nós hoje temos várias igrejas que uns batizam só em nome do Pai, em nome de Deus, outros batizam em nome de Jesus, outros ainda batizam em nome do Espírito. Ora, sabemos que o nosso batismo é na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser os três. Jesus diz que sereis batizados no Espírito Santo e no fogo. O Pai já está, o Filho já está. Então o Espírito que não nos era revelado aparece. Então estejamos atentos nesta semana do Espírito para que a manifestação desta força divina nos ajude a viver fortes, sobretudo no que Jesus disse no Evangelho, que no mundo conhecereis tribulações. As tribulações as havemos de ver. Nós sabemos que, como Jesus venceu o mundo, Ele próprio nos diz: tende confiança, eu já venci. Portanto, quem recebe o Espírito, Jesus também o protege. Por isso não estamos sós, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, das nossas famílias, no trabalho, enfim, em outros encontros da vida com os outros, Deus está lá. Às vezes pode parecer que não está, mas somos nós que pensamos assim, mas Deus nunca nos abandona em todas as circunstâncias da vida. Estamos vemos que os nossos irmãos carismáticos estão a fazer esses 7 dias de oração. Rezemos também pelas crianças, é o mês da criança, sobretudo que vão começar provas, é o mês do Sagrado Coração de Jesus, por isso é que está o cenário muito bem posto para que cuidemos do nosso coração. Cuidemos do nosso coração. Senhor, segura o nosso coração, porque não nos deixemos ir para lá daquilo que Deus não quer que abracemos, nem amemos o nosso coração. Então, que o Senhor nos ilumine e nos proteja. Assim seja.